E a inflação no mês de janeiro é o tema da nossa próxima conversa com o economista César Locatelli, mestre em economia, coordenador para São Paulo da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Muito bom dia, César. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, tá tudo bem. Muito prazer em falar com vocês. Obrigado pela tua participação. A gente vai falar então da divulgação desse estudo do IBGE que mostra que a inflação oficial no Brasil, que é medida pelo IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, teve alta de 0,53% em janeiro. A maior pressão, segundo o estudo, veio do grupo Alimentação e Bebidas, que avançou 0,59%. Esse novo resultado mostra uma desaceleração do IPCA, da inflação, frente ao mês de dezembro, quando a alta havia sido de 0,62%. Mesmo com essa desaceleração, o IPCA acumulado continua acima da meta da inflação, que é perseguida pelo Banco Central para 2023. O centro da medida de referência é 3,25% ao ano, o intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual, ou seja, de 4,75% ou 1,75%. César, como é que você avalia esse índice que foi divulgado agora no mês de janeiro, que teve ainda uma alta de 0,53%, mas apresenta já uma queda? E aí a primeira pergunta é necessário a gente continuar com essas medidas recessivas tão fortes, por exemplo, a taxa Selic tão alta, para a gente jogar essa inflação para o chamado centro da meta? O que é mais importante, manter a inflação no centro da meta ou a gente poder reservar recursos para a população que mais precisa de políticas públicas? Bom, minha resposta de cara é não. Não precisa fazer essa taxa de juros nesse tamanho. Assim, eu acho que a gente devia talvez começar do seguinte: para que serve política econômica? Política econômica serve para a gente tentar melhorar a qualidade de vida da população como um todo. Senão, para que a gente está fazendo política econômica? Então, a inflação, ela é um detalhe importante, mas ela não é o centro do universo. Quer dizer, quando a gente ouve o presidente Lula falar de fome, de emprego, a gente percebe que tem algumas coisas que são prioridade. Bom, falando especificamente desse índice que saiu ontem, desse número que saiu ontem, a gente tem um conjunto de notícias boas, né, e talvez algumas notícias não tão boas. A principal é a seguinte: a gente vinha lá na metade do ano passado, lá em abril, junho, maio, junho, com inflações ali na casa dos 12% ao ano. Deixa eu fazer um parênteses antes. Eu gosto sempre de trabalhar com inflação acumulada de 12 meses. Porque quando a gente olha só o 0,53 dessa de janeiro, o mês que vem pode ser 0,40, enfim, ela pode oscilar muito mais no curto prazo do que ela oscila quando você olha um período grande de 12 meses. Então, essa inflação lá em abril, maio e junho, acumulada para 12 meses, estava na casa dos 12%. Bom, naquele momento lá, a gente tinha uma política, na minha opinião, errada com relação aos combustíveis, né? Os combustíveis foram um dos principais problemas de fazer a inflação chegar nesse ponto. Bom, a partir daí, Bolsonaro querendo ganhar a eleição, mudou a política, mudou, os preços caíram e tal. De lá para cá, a inflação só cai. Então ela veio vindo para 8, para 10 e tal. Agora, o último número de 12 meses estava em 5,79, que foi com a inflação de dezembro, e esse último, de ontem, vai para 5,77. O que está de bom aqui? Está caindo. O que está de não tão bom? Caiu menos do que vinha caindo antes. Agora, quando você olha para dentro do número, você vê que tem algumas coisas que não são coisas que vão se repetir nos próximos meses. Então, por exemplo, você ter chuva demais que faz subir preço de batata, folhas, né, legumes e tal, é uma coisa específica desse mês de janeiro, né?
Você tem aumento, por exemplo, de... aliás, uma coisa que eu acho importante, assim, muitas manchetes disseram os alimentos, os alimentos. Bom, desse 0,53 de janeiro, 0,13 foi alimentos. Você teve também 0,11 de transportes, 0,10 de comunicação e 0,08 de despesas pessoais. Então veja que não dá para botar a culpa inteira nos alimentos, não. Os alimentos contribuíram com 0,13. Teve um aumentozinho de gasolina, né? Um aumentozinho de etanol, um aumentozinho de transporte público em algumas cidades. Isso deu o 0,11 do transporte. Na comunicação, você teve aumento incrível. Você teve aumento de TV a cabo, internet e telefone. Esse combo subiu. O que mais subiu nessa inflação foi esse combo internet, TV a cabo internet, TV a cabo e telefone. E você teve um pouquinho de despesas pessoais também, que são despesas de serviço, cabeleireiro, cartório, enfim. Então, assim, notícias boas. A inflação continuou caindo. Notícia não tão boa, caiu menos do que poderia, do que vinha caindo. Notícia boa, os números, aqueles que estão subindo, não parecem aqueles que vão subir em janeiro, fevereiro, março, que vai continuar. Então, resumindo, a resposta para você é: dava já para a gente ter baixado bem essa taxa de juros, minha opinião. Pois é, porque os grandes veículos de comunicação, eu ia falar os grandes economistas, os economistas que participam desses veículos de comunicação, que são os porta-vozes, né, do mercado financeiro, tratam isso como se fosse um totem, né? Não podemos mexer na meta da inflação, não podemos mexer no teto de gastos, como se você tratar dessas coisas significa a bancarrota do país. E esquecem que as pessoas que estão lá na ponta precisam de políticas de socorro, inclusive nesse momento que a gente está vivendo, que é tão grave, né? Com tanta gente passando fome no país, né, César? Então é preciso a gente parar um pouco com essa neura, né, de buscar a inflação ou manter a inflação a todo custo abaixo dessa chamada meta de inflação, não? Então, eu tenho ouvido alguns jornalistas, de fato, tem muito economista, por exemplo, muito economista dentro da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, que eu coordeno aqui a parte de São Paulo, que não concorda com isso. Só que esses economistas não são ouvidos nos grandes meios de comunicação. Às vezes, a cada, sei lá, 10 entrevistas, eles põem um lá que discorda um pouquinho para falar. Tem uma coisa que eu tenho ouvido com muita frequência, que é assim: a decisão do Banco Central é técnica. E vocês estão querendo misturar política na técnica. Ora, isso não existe. Não existe uma calculadorazinha que diga: olha, bota aqui todos os dados da economia brasileira, o resultado é 13,75 de taxa de juros ao ano para a Selic. Não existe isso. Não é técnico, não tem essa coisa sabe, esse número é um número cabalístico, é um número que tem que ser, né? Aliás, o pessoal está dizendo que o presidente do Banco Central vai ao Roda Viva na segunda-feira que vem. Eu gostaria de perguntar para ele: presidente, por que é 13,75 e não é 12,75 ou 14,75? Não tem justificativa. As pessoas acham... As pessoas não. Os economistas do mercado financeiro incutiram na cabeça das pessoas que o número que o Banco Central decide é um número correto. Existe um número técnico acima do bem e do mal. Isso não existe. Isso não existe. A decisão é política. E essa decisão de você subir muito mais do que o necessário, significou no ano de 2022 586 bilhões de reais de gasto com juros. 586 bilhões de reais significa, eu estou colando aqui dos meus numerinhos aqui, significa quase 6% do PIB.
Então, o Brasil gastou, o Copom gastou, pela taxa de juros que colocou altíssima lá desde o começo do ano e subiu para 13,75 em agosto do ano passado, gastou 6% do PIB em juros. Ora, isso não faz sentido, não tem nenhum outro país do mundo que coloque os juros acima da inflação esse tanto que o nosso Banco Central coloca. Não tem sentido, não existe essa maquininha, essa calculadora que diz, junta tudo, tem que ser 13,75. Isso não existe. Essa é uma decisão política de um grupo, tá certo? Que tem uma influência enorme do mercado financeiro. Eu não tenho muita dúvida disso. Perfeito. Bom, eu quero agradecer aqui a participação do César Locatelli, que é economista, mestre em economia, coordenador aqui em São Paulo da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia e também colaborador habitual da mídia independente, por isso que ele também está aqui conosco. E o César está falando sobre, ou avaliando, analisando os números divulgados pelo IBGE que mostram que a inflação subiu 0,53% em janeiro, e a gente tentando aqui, né, César, desmistificar um pouco dessa paranoia com relação aos índices de inflação. A gente precisa sempre lembrar que as pessoas precisam comer, as pessoas precisam ter saúde, as pessoas precisam ter habitação. E se isso causar inflação, fazer o quê? Não é verdade? Teve uma altura do campeonato que aqui no Brasil que a gente convivia com taxas de inflação mais altas e a gente tinha crescimento importante. Aí a partir de um determinado momento, né, e com toda essa entrada, vamos dizer, das políticas neoliberais, a gente passou a ter esse regime de metas de inflação em que o Banco Central trabalha. Aliás, no Banco Central, no elevador do Banco Central está escrito lá que a missão é manter o poder de compra da moeda. Quer dizer, a missão do Banco Central é correr atrás da inflação e ponto final. Isso não está certo, né? Esse regime de metas de inflação não tem dado o resultado adequado no mundo inteiro. Eu acabei de fazer uma matéria sobre um estudo que saiu em dezembro. O estudo foi publicado pelo FMI. Dois pesquisadores analisam um monte de países, 60 e poucos países, e chegam à conclusão que países que adotavam o regime de metas de inflação e os que não adotavam tinham resultados mais ou menos semelhantes, que o regime de metas de inflação não influía no PIB. Aliás, não influía no PIB e não influía na própria inflação. Ou seja, a gente tem que pesquisar outros mecanismos que não esse regime que a gente adotou aí desde 99. E eu estou perfeitamente de acordo que a gente tem primeiro a fome, o emprego, e isso está muito antes da inflação. Está na hora da gente dar uma revertida, se não reverter, pelo menos botar no mesmo nível de prioridade essa questão da inflação e essa questão do bem-estar, das condições mínimas de sobrevivência da população. Eu tenho a impressão que, tenho visto essa discussão do presidente com o presidente do Banco Central, e eu estou do lado do presidente. Eu acho que ele está certo. Eu não sei direito que papel está jogando o ministro Haddad, dá a impressão que ele está meio reticente ainda, mas eu acho que o presidente Lula está no caminho, sim. Tem que discutir, sim. Tem que discutir a taxa de juros, tem que discutir esse regime de metas de inflação. É um absurdo a gente ter esse 13,75, que é 8%, praticamente 8% acima da inflação, é o ganho de quem aplica nas operações de um dia. Isso é operação de um dia, lastreado por título do Banco Central. Ou seja, a operação não tem risco, a operação é de curtíssimo prazo e rende quase 8% acima da inflação. Isso é um absurdo completo. As operações de um dia deveriam estar ali pertinho da inflação, sabe?
De vez em quando sobe, passa um pouquinho, de vez em quando desce um pouquinho. E é assim que é em todos os países do mundo. Não tem razão, não tem razão do Brasil ser diferente. As pessoas falam, insegurança jurídica. Bom, os economistas do mercado financeiro, eles vão arrumar 500 justificativas, tá certo? Mas nenhuma delas é justificativa para ter esse absurdo. É uma anomalia sem tamanho você ter na operação de um dia uma taxa de juros real, que a gente chama, né, que é essa que está acima da inflação, de quase 8%. Que é a maior do mundo. César, quero agradecer a tua participação aqui no Jornal Brasil Atual, te convidar para participar mais vezes. Infelizmente, o nosso tempo já está estourado. Forte abraço para você. Abraço para vocês. Obrigado. Um abraço. Conversamos com César Locatelli aqui do Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.